Bom dia! Iniciando esse dia com mais um pequeno momento de oração. Um pequeno momento eu digo porque eu já estou em oração desde as 4 da manhã, olha só. Estava ali fazendo minhas orações junto com o Instituto Hesed. Bom dia, Jússi! Ai, os coraçõezinhos para você também. Olha, eu tô até com o terço na mão. Eu estava finalizando o terço de São José agora. Deixa eu colocar aqui. E fiz ali orações desde as 4 da manhã, estou em oração. Bom dia, bom dia. Já fiz ali o meu rosário, olha só, junto com o Instituto Hesed. Já fiz o terço de São José. Meu Deus do céu. O meu anjo me acordou hoje, 3h37 da manhã, gente, sem despertador. Meu anjo me acordou hoje. Meu anjo, eu não sei o que deu nele. Mas ele me acordou hoje, era 3h37. Eu acordei achando que já estava o dia claro. Sabe quando você acorda assim meio... Nossa, já está na hora. Acordei, olhei no relógio, 3h37 da manhã. Falei, meu anjo, já entendi que é para eu rezar junto com o Instituto Hesed às 4 da manhã que eles têm as orações. E aí participei das orações já, graças a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então, já fiz hoje uma campanha muito grande de orações, já coloquei todas vocês na oração, todos vocês que vão assistir esse vídeo depois, já estão todos nessa oração matinal que eu já fiz, olha só. Já recebi bênção do sacerdote com o Santíssimo, então vamos lá, né, que hoje, um dia maravilhoso, vai ser o melhor dia da nossa vida, em nome de Jesus. E Deus vem nos falar hoje sobre renúncia total. Olha o que Deus vem nos falando, vem aprofundando, né? Deus vem nos preparando para algo maior. E Deus está nos dizendo aqui, olha a mensagem de hoje, 181 encontros nós estamos já. Enquanto ponderar a respeito do sofrimento do Senhor, você obterá mais clareza acerca da sua própria dor. Olha isso. Lice, reze por mim, estou com Covid. Ou já está em oração, já está. E hoje, inclusive, de manhã, nós rezamos, viu, por pessoas que estavam com problema respiratório. Então, você já está incluída, mas agora eu já coloco mais intensamente que Deus a abençoe. E o que é importante nisso? Você ficar calma, tranquila, tá? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm taquicardia, mas é tudo problema, vamos dizer assim, tá na mente, né? Se eu fico ansiosa, a respiração fica mais ofegante. Então isso, na verdade, prejudica. Então, se você se vê pegando um pouco nervosa, respira, confia, entrega para Deus, fala, Senhor, tá no comando, no controle, tá? Então hoje nós rezávamos, eu estava rezando por algumas pessoas que me pediram mais intensificamente oração, Ronaldo, Fábio, marido da Eliane. Aliás, Eliane entrou aqui agora, rezando, né? Porque muitas pessoas me pedem oração, mas colocando aquelas que estão realmente com sintomas do Covid ou com problemas respiratórios. Nós rezamos hoje um mistério inteiro do terço para essas pessoas que estão e ficam ansiosas, porque quando você fica ansiosa, o que acontece? Respira mais, né? Fica ofegante, então isso prejudica o tratamento. Então, é fazer meditação, colocar nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, né? É aquela oração que eu fiz ontem, Jesus, tu vencerás como sempre tu venceste, por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Então, se a vitória é de Deus, está tudo certo, né? Então, vamos lá agora para a nossa mensagem de hoje. Enquanto ponderar a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, você obterá mais clareza acerca da sua própria dor. Bom dia, minha sobrinha! Aquilo que é do Espírito deve ser discernido no Espírito. Somente em oração e meditação, na Santa Palavra, o entendimento chegará ao seu coração. Somente dessa forma você poderá ser verdadeiramente consolado na profundeza do Espírito, onde ocorre o sofrimento. Caso os discípulos tivessem permanecido acordados durante as amargas horas no jardim, a única ajuda que poderiam ter oferecido seria a oração. Sozinha, cada pessoa sofre a agonia da morte do seu próprio ego despedaçado. Nada da vontade própria poderá permanecer se o meu pleno propósito for fortalecido e estabelecido na vida. Vagarosa, mas persistentemente, cada alma caminha para o seu próprio Getsêmani, de total renúncia de todas as suas preciosas esperanças pessoais em direção ao seu próprio e deserto Gólgota. Olha só, vou repetir isso aqui. Nada da vontade própria poderá permanecer
se o meu pleno propósito for estabelecido na sua vida. Vagarosa, mas persistentemente, cada alma caminha para o seu próprio Getsêmani, de total renúncia de todas as suas preciosas esperanças pessoais em direção ao seu próprio e deserto Gólgota. Ontem nós falávamos sobre o sofrimento, na experiência no Getsêmani, que é aquele momento em que Jesus está ali na agonia, sabendo que viria, sabendo que estava por vir, e ele sofre, mas ele faz o que? Ele eleva ao Pai, entrega aquele sofrimento, que seja feita a sua vontade. Então, nesse momento, quem está passando, e você, Nil, que está passando por esse momento, né, essa situação do Covid, Senhor, eu uno o meu sofrimento ao teu sofrimento no Getsêmani, ao Calvário também, né, aí o próprio deserto e Gólgota, ou seja, ali naquele momento, o Gólgota significa o Calvário, é lugar da caveira, né? Mas também ali acontece a ressurreição, ali também acontece o que parecia o fim é o começo. Então essa doença, esse sofrimento pelo qual você está passando, eu estou passando, outras pessoas, né, que pode ser uma doença física, que pode ser uma doença espiritual, que pode ser alguma situação familiar, esse tipo de sofrimento, ele tem um porquê. Ele tem um porquê. E quando ele tem um porquê, nós aguentamos o como. Aquele livro que eu sempre cito, Em Busca de Sentido. Quando eu tenho um porquê, eu suporto o como. Então, talvez esse sofrimento Deus está permitindo que você passe por algo maior. Então, o que eu faço nos meus sofrimentos? Eu falo o que eu faço, o que eu aprendi a fazer, porque eu não fazia isso. Eu entrego a Deus, eu uno o meu sofrimento ao sofrimento dele. Falo, Senhor, nesse momento, tá difícil, tá sofrido, eu não estou suportando. Mas eu uno a minha dor às suas. Aquela dor que o Senhor, né, desde o jardim ali das oliveiras, no Getsêmani, onde o Senhor teve vontade de desistir, porque ele disse, Pai, se puderes, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade. Então, ele realmente falou, eu não aguento mais, né? Eu sei o que está por vir. Então, muitas vezes, nós nem sabemos o que está por vir. Mas nós temos que unir esse nosso sofrimento. E as pessoas que são doentes, quando elas fazem isso, gente, é uma purificação muito grande. É uma purificação muito grande no espírito. É um crescimento muito grande para a alma que aprende a fazer isso. Senhor, esse sofrimento, eu não sei, porque às vezes a pergunta é assim, por que eu? Por que fui eu que fui pegar esse Covid? Por que eu que estou passando por esse sofrimento? Tá, isso eu também fiz muitas vezes, e de vez em quando, ainda se eu não tomar cuidado, eu faço essa pergunta, quando eu deveria fazer o quê? Senhor, eu não sei por que é esse sofrimento, mas o Senhor sabe, então eu confio, eu espero, e entrego em suas mãos, uno a minha dor à sua, por uma causa maior, e aí você oferece. Seja para a sua própria conversão, seja para a conversão de outras pessoas, seja pela salvação das almas do purgatório, seja pelo nosso mundo que está passando por uma situação complicadíssima em todas as situações aí, seja pela conversão dos pecadores, pelos nossos governantes que estão aí permitindo muitas vezes e contribuindo para que ocorram mortes nesse momento de Covid, quando poderiam estar ajudando, estar ali na linha de frente ajudando, mas estão tirando proveito da situação. Então nós oferecemos o nosso sacrifício por aquela situação que nós não podemos intervir. Porque como eu, Alice, como você vai intervir no pensamento de um governante que é uma pessoa maléfica, que é uma pessoa que está deixando outras morrerem para ela desfrutar de um bem, né, financeiro, tirar um proveito disso? Nessa situação, eu, Anice, e você não temos poderes para intervir. Aí nós unimos a nossa dor, a dor de quem pode intervir. E nós unimos a Deus, Senhor, essa minha dor, esse meu sofrimento eu estou oferecendo para que os nossos governantes mudem a sua cabeça. Porque em vez de nós criticarmos os governantes, nós temos que orar por eles. Para que haja uma conversão desse STF corrupto que nós tivemos aí, a nossa corte maior que deveria estar agindo em prol das pessoas, o povo todo está agindo em prol de poucos, em benefício próprio, e nós, em vez de reclamarmos deles, nós temos que orar por eles, e nós oferecemos essa nossa dor, porque nós não podemos transformá-los, mas Deus pode tudo. Então eu oferecer por meu filho que ainda não se converteu, por mim mesma que não me converti ainda totalmente, que duvido, então eu começo, essa dor ela começa a ter o sentido. Compreende? Deixa eu ler aqui. Eu não questiono e fiquei calma. Estou orando mais. Muito bem, isso. Porque eu coloquei os pés. É isso.
É um aprendizado, gente. Eu aprendi muito nisso. Eu aprendi muito. Eu era uma pessoa que reclamava demais das coisas de Deus. E hoje, se eu não me cuidar, se eu não me policiar, eu ainda faço isso. Por quê? Porque nós somos tentados a todo momento. Todo momento. Então eu tenho que falar assim, o tempo todo, Senhor, vem em meu auxílio. Eu tenho que ser humilde diante de Deus, porque eu falar assim, não, eu já sei o que eu faço, é mentira, porque aí o inimigo entra. Então eu todo momento, Senhor, vem em meu auxílio. Eu preciso. Eu entrego ao Senhor, mas me ajuda a não tomar de volta. Porque se eu for arrogante de achar que eu já sei rezar o suficiente, eu caio. Porque é aí que eu dou brecha para o inimigo entrar. Então Deus vem nos dizer dessa renúncia total. Renúncia do que, Anice? Renúncia dos meus maus hábitos, renúncia da minha arrogância, da minha prepotência, da minha raiva, do meu ódio, do meu medo. Renúncia, é renúncia. A nossa vida, ela é feita de renúncias. Ela é feita de renúncias diárias, olha só. Enquanto ponderar a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, você obterá mais clareza acerca da sua própria dor. Então, ontem eu estava falando para vocês e hoje eu fiz novamente, meu anjo me acordou 3h37, eu fiz a Via Sacra hoje, os rosários, o terço de São José. E quando nós meditamos a Via Sacra, a Via Crucis, o Senhor, desde ali da agonia, né, a agonia de Jesus, nós começamos a ver o sofrimento pelo qual ele vai passar, e aí as quedas de Jesus, ele sem forças já para se levantar, quando vem o Cirineu e o socorre. Quando nós meditamos o sofrimento pelo qual Jesus passou sem merecer, a nossa dor toma mais sentido. Para a gente, eu estou sofrendo pouco. E eu, outro dia, publiquei e coloquei, mandei para algumas pessoas aquela música, Sangue Redentor. Quando eu começo a olhar aquele vídeo, gente, eu vejo o tamanho do sofrimento de Jesus, eu falo, gente, eu não sofro nada. Não é que eu queira sofrer, né? Porque aí é masoquismo. Mas eu falo assim, eu entrego, aí eu começo, Senhor, eu estou passando por essa dor, mas eu estou entregando. E aí tem um sentido essa dor. Tem um sentido, eu vou oferecer esse sacrifício para que a minha família se converta, para que eu mesma me converta, para um bem maior, pela paz do mundo, pelo fim dessa pandemia. Porque eu estava falando ainda com uma amiga minha que é médica, ela falou que esse novo vírus que veio, a vacina já não é o suficiente. E que existe, até ela pedia oração por uma pessoa, ela falou, Nice, reza por essa pessoa, que ela está com essa nova versão, digamos, do Covid. E eu, né, uma pessoa que eu estou rezando também intensamente, porque é uma pessoa também jovem que está ali num estado muito grave, está entubado, está na UTI. Então nós temos que unir os nossos pequenos sofrimentos diários, que sejam jejum, que seja talvez um sofrimento pelo qual você está passando, pelo qual eu estou passando, e nós oferecemos para dar um sentido, porque senão a gente não aguenta. Tipo assim, sofrer por sofrer. E é isso que muitas pessoas desistem. A pessoa chega num ponto que ela fala assim, por que tanto sofrimento? Não vale a pena viver. E aí é onde a pessoa, às vezes, vai para uma depressão profunda e às vezes até comete suicídio, como foi o caso da minha mãe, que não achou um sentido no sofrimento. Esse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, é um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, ele foi o pai da logoterapia, gente, é um livro maravilhoso. Ele saiu do campo de concentração em Auschwitz e deu um sentido para a vida dele. Mas ele sobreviveu ao campo de concentração, ao sofrimento. Gente, nós não temos noção do que é estar num campo de concentração. E ele sobreviveu àquilo porque ele colocou um sentido. Ele falou, não, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Ele se via fora. Então, nós temos que ter uma visão extraordinária do que vai passar, do que vem depois. Eu trabalho isso muito no processo de coaching, que é uma visão extraordinária de futuro. Eu me vendo ali já livre daquela situação difícil pela qual estou passando ou estava passando. Então, Deus vem nos falar renúncia total. Mas renúncia do quê? Renúncia de mim mesma para fazer a vontade de Deus. Renúncia da minha vontade, renúncia dos meus medos, renúncia das minhas percepções, né? Dos meus julgamentos, dos meus achismos, renúncia daquilo que nós temos apego, talvez bens materiais em excesso, quando nós poderíamos estar ajudando pessoas. Às vezes nós vemos pessoas pedindo, estendendo a mão e a gente passa e faz de conta que não vê. Às vezes Deus suscita no coração, ajuda aquela pessoa. Não, a gente finge que não ouve. E Deus fala assim, mas eu te dei tanto, você não está dando nada para ninguém. E depois se abate sobre a pessoa uma desgraça muito grande, onde aquela pessoa perde muito dinheiro, ela não sabe por quê. Ela acha que foi um negócio mal feito. E às vezes Deus colocou no coração dela, ajuda essa pessoa, e naquele momento ela não ajudou. E depois ela perde.
E nós talvez estejamos perdendo não só dinheiro, mas graça de Deus, porque nós não estamos dando ouvidos ao que Deus está nos falando. Ajuda fulano, ajuda ciclano. O que você está fazendo, contribuindo nesse mundo? Para quê? Por quê? E Deus às vezes está falando, renuncia a isso, renuncia a esse vício, renuncia a essa arrogância. Gente, eu falo muito arrogância e orgulho, porque é o pecado pela qual o inimigo entrou no mundo, né? O pecado mais grave, vamos dizer assim, foi esse o pecado de Satanás, o orgulho. Eu quero ser mais que Deus. Então, quando eu me acho mais do que qualquer pessoa, eu sou uma pessoa orgulhosa. Então, eu tenho que renunciar a esse orgulho, prepotência, raiva, falta de perdão, a falta de perdão, porque eu não perdoo justamente porque eu sou orgulhosa. É assim, então Deus está pedindo, renuncia tudo que é seu e vem comigo, tomando a minha cruz, unindo as suas dores à minha. Gente, é um crescimento espiritual e é desafiador fazer isso no dia a dia. Eu não estou falando para vocês que é fácil, eu estou falando que é possível nas pequenas coisas. E nós vamos cair, vamos. Se o próprio Jesus caiu 3 vezes para mostrar que nós também podemos cair, mas que nós também podemos levantar. E que nós vamos precisar de ajuda, talvez, de pessoas para nos ajudar a levantar, como ele precisou do Cirineu. E que nós vamos precisar de alguém para enxugar o nosso rosto, o suor, porque às vezes nós estamos com a nossa visão turva. Ali, quando Verônica colocou o véu e enxugou o rosto de Jesus, Jesus estava com o rosto todo ensanguentado. E aquilo estava também impedindo a sua total visão. Ele fez o quê? Para nos mostrar que nós precisamos de alguém que enxugue o nosso suor, enxugue o nosso rosto. E talvez nós mesmos temos que pegar um pano e enxugar, falar, opa, deixa eu limpar aqui que eu não estou enxergando direito o que Deus quer me mostrar. Então nós temos que trazer todo esse calvário, essa vivência de Jesus, essa experiência dele no Getsemane e também no Calvário, né? Em Gólgota. Nós temos que trazer para a nossa vida e fazer uma comparação. O que Deus quer me falar com isso? O que Jesus quer me falar com isso? O que Jesus quer me falar quando ele foi ali coroado de espinhos? Pelos meus pecados. Quando ele sofreu açoite, a coroação de espinhos, me esqueci o nome agora, você acha? A coroação de espinhos, aquela coroa de espinhos, Jesus recebeu justamente pelos nossos pecados do orgulho. E os açoites que ele recebeu foi pelos pecados da carne. Em uma das aparições, foi revelado, Nossa Senhora revelou, que um dos pecados que mais ofendem o coração de Jesus são os pecados da carne. São os pecados de uma sexualidade desvirtuada. São os pecados, os desejos carnais que nos fazem ofender gravemente ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Inclusive, teve uma guerra, salvo engano, a Primeira Guerra Mundial, não tenho certeza, que foi desencadeada por conta dos homens e mulheres, né? Quando falamos homens na Bíblia, que estavam pecando contra a castidade. Olha como é sério. Então, talvez nós não façamos essa comparação e nós temos que ir para águas mais profundas. Nós não podemos ficar no raso só. Nós temos que compreender que aquele sofrimento de Jesus, ele está atrelado ao nosso sofrimento hoje. Mas que se nós não fizermos essa ponte, se nós não ligarmos isso, nós não compreenderemos a razão do sofrimento de Jesus e a razão do nosso sofrimento hoje. Aí a autora cita a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque não temos nele, Jesus Cristo, né, um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Porque não temos nele, em Jesus Cristo, um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Então Jesus, ele se igualou a nós com exceção do pecado, porque ele não peca, mas com exceção do pecado, Jesus se igualou a nós. Então aquele sofrimento que ele teve, gente, é o mesmo sofrimento que nós temos hoje. Só que nós olhamos a carne de Jesus dilacerada e ele não tinha pecado. Imagina nós, que somos pecadores, se não merecemos esses açoites às vezes que a vida nos dá. Mas muitos desses açoites nós atraímos.
Nós, pelas os nossos pecados, atraímos aquilo que é ruim. E depois vamos reclamar com Deus porque Deus não fez. Então nós temos também que ser muito honestos conosco. Senhor, o que eu estou fazendo, será que realmente te agrada? E essa dor que eu estou passando, o Senhor me encaminhou para me purificar ou eu que atraí? Só que se eu atrair e o Senhor ainda está usando dessa dor para me purificar, bendito seja. Porque Deus tira tudo um bem maior, de tudo Ele tira um bem maior. Então se aquela dor, se aquele sofrimento eu trouxe para a minha vida, e muitas vezes nós trazemos, pelas pessoas que escolhemos para estar do nosso lado, pelas decisões que nós tomamos equivocadas, mas Deus ainda tira um proveito. Ele fala assim, bom, foi essa filha, foi esse filho que atraiu isso. Mas eu vou purificar a alma dela através desse sofrimento. Então em tudo dai graças a Deus. Porque se o sofrimento veio amando de Deus, ou se foi atraído por nós, Deus vai usar isso ainda em nosso benefício, porque Ele quer a nossa salvação. Então olha só como que é lindo isso, porque Deus, Ele é o ser supremo. É o Deus amor que se iguala a nós, gente, em corpo, alma e divindade pura dele. Ele se igualou, olha só, Ele é corpo, alma e divindade. Em seu corpo Ele se igualou a nós, homens, mas Ele não se igualou conosco no pecado. Mas ainda assim Ele sofreu sem merecer. Por mim, por você, pelos nossos pecados. E o que nós estamos retribuindo para esse Deus? O que nós estamos dando para esse Jesus? Olha aqui o que Deus diz. Sozinha cada pessoa sofre a agonia da morte do seu próprio ego despedaçado. Então, é aquele egocentrismo, né? Eu quero as coisas do meu jeito. E eu, sozinha, eu não vou passar por isso. Às vezes eu sou aquela pessoa que, não, eu não preciso de ninguém. Tá sofrendo, tá morrendo o ser humano, a criatura, tá ali despedaçada, mas eu não preciso de ajuda. E ela não busca ajuda de um sacerdote, de um pastor, de uma pessoa amiga, de um profissional, seja na área de saúde, né, física, seja na área de saúde psicológica, porque ela acha que ela vai sair sozinha. Não, gente, muitas vezes nós precisamos do nosso Cirineu para nos ajudar, da Verônica para nos enxugar o rosto. Então Deus nessa palavra aqui, Ele vem mostrar muitas coisas, a renúncia de nós mesmos, a fazer a vontade do Pai, a tirar um bem maior das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a pedir ajuda para as pessoas certas, porque também não é para você pedir ajuda para qualquer pessoa, não é para você falar das suas dores para qualquer pessoa, porque nem todo mundo tem o respeito que você merece. Então nós temos que ter uma comunhão muito grande com o Espírito Santo, justamente em razão disso. Gente, eu vou compartilhar com vocês agora algo. Lembra que há um tempo atrás aí eu falei para vocês, gente, estou passando por uma situação muito difícil, muito difícil. E eu vou compartilhar com vocês o que andou acontecendo comigo ultimamente. Desde o ano passado, eu comecei a fazer parte de um processo seletivo para ser treinadora da Febracis, não só coach, ser realmente uma treinadora da Febracis. Deus suscitou isso no meu coração, coloquei isso em oração. Na verdade é desde o ano retrasado, mas aí entrou a pandemia, então foi postergado isso, era desde fevereiro. Quando foi em outubro, uma das diretoras da Febracis entrou em contato comigo e falou: Nice, você quer ser realmente treinadora? Tem um processo seletivo, vou te passar as etapas. E é um processo rigoroso. São provas escritas, provas orais, digamos assim, porque aí eu tinha que gravar palestra, gravar sessão, mandar para eles para avaliação, fazer um artigo, escrever um artigo, publicar. Então são várias etapas diferenciadas cada qual. E eu comecei ali a colocar em oração. Ali o inimigo começou a me combater. Quando eu comecei a passar por esse processo seletivo e assim colocando em oração se era realmente desejo de Deus, eu falei: Senhor, se não for, o Senhor já vai me mostrando. Vai me mostrando que não é para ser, e eu tudo bem. Eu aceito, é o que eu quero. Mas eu aceito se o Senhor não quiser. Porque talvez o Senhor tenha outro propósito para mim, e fui colocando em oração. Quando eu comecei esse processo em outubro, os combates vieram assim de uma forma tão violenta, que eu cheguei a ficar de cama. Claro que hoje eu fico menos tempo, né, menos ruim, vamos dizer assim, mas o inimigo ele veio com toda a fúria sobre mim. Ele atacou a mim pelos meus filhos, ele atacou a mim na parte financeira, ele atacou a mim em todas as áreas que você pode imaginar. E teve dia, gente, que eu vim fazer essa live. Vocês se lembram de teve acho que 3 dias que eu fiquei sem fazer a live? Aquele dia eu não estava aguentando. Aqueles dias eu passei chorando, mas assim,
de cama literalmente. Eu fechei tudo, eu falei, hoje eu não atendo nem telefone. Eu não tinha forças para rezar. E se eu viesse para essa live, não ia ser verdadeiro o que eu ia estar falando com vocês, porque eu estava com muita raiva. Eu estava com muita raiva. Eu estava muito brava com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não disse que ia me socorrer? O que o Senhor quer de mim? Porque aí eu comecei a fazer as fases e eu passei em algumas provas, a nota de corte deles é altíssima, é 96, você tem que tirar em cada prova. O mínimo é 96. E eu comecei a fazer, gente, em uma eu passei direto, na outra não passei, eu tive que refazer e foi. Em uma outra fase eu passei direto, na outra fase eu tive que refazer. Teve uma fase, gente, que eu tive que refazer 4 vezes. 4 vezes. E eu ficava, a última fase eu fiquei por 3 décimos. Eu tinha que tirar 96, eu tirei 93. Eu olhava para Deus e falei, Senhor, eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu seja treinador ou não? Porque eu já não tô aguentando. Eu falei, eu vou desistir. E a minha conversa com Deus era essa, Senhor, eu vou desistir. E eu ficava brava na hora que eu recebi o resultado. E quando eu recebi o último resultado, que faltou 3 décimos, eu falei, não, chega. Naquela hora que eu recebi, eu falei, chega, eu desisto, não vou fazer mais isso. E aí que é essa revolta que vem? Porque nós somos humanos. E não é porque eu sou coach que eu não tenho sentimentos negativos. Então aí eu fechei tudo novamente, falei, não, agora eu vou orar, eu vou rezar e falar, Senhor, o que o Senhor está me dizendo? O que o Senhor está me falando? E Deus suscitou no meu coração, tenha calma. Eu estou te quebrando ainda no meio. Eu ainda estou te quebrando, você ainda não está boa o suficiente. Você ainda tem precisando se humilhar um pouquinho mais. E Deus me colocou no coração que eu ainda tinha que me humilhar mais, que eu ainda estava sendo arrogante, tipo assim, poxa, mas 3 décimos, por que não me deram esses 3 décimos? E ali eu comecei a orar mais fortemente. E dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu recebi a notícia que eu não tinha passado, eu achando que eu ia receber a notícia que eu tinha passado. E comecei de novo, eu tive que gravar de novo, fazer de novo essa etapa. Aí eu mudei a estratégia, né? Porque a gente não pode fazer do mesmo jeito a mesma coisa. Mudei a estratégia, fiz de uma outra forma a sessão, fiz uma ferramenta muito profunda e mandei. Quando foi anteontem eu recebi um e-mail. Enquanto eu rezava o terço, chegou o e-mail. E eu não tinha visto. Eu rezava o terço clamando para São José, para Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Eu falei, gente, eu rezei tanto, eu tô rezando tanto, meu Deus, ainda o que me falta? É para eu desistir, não é, né? Colocando, conversando ali com Deus. Chegou o e-mail, parabéns, você é a mais nova treinadora da Febracis, a nota 97,1. Eu sempre tinha a imagem que essa prova eu ia tirar 97. Quando eu tirei 93 eu fiquei tão frustrada, aí eu falei com Deus, nossa, podia ter sido pelo menos 96, né? Eu já nem queria os 97. Mas Deus, para mostrar que Ele está no controle, que Ele é poderoso, que Ele dá no tempo dele, Ele me deu, no tempo dele Ele deu 1 a mais, 97, porque a minha visão, eu via a nota, eu visualizava assim, aprovada 9.7. Aí veio aprovada 9.71, Deus deu 1 a mais, para provar que Ele dá, no tempo dele, do jeito dele. Gente, mas o inimigo veio com uma fúria sobre mim, o ano passado e esse ano, que eu não sei dizer o que foi, de eu ficar de cama, literalmente. De eu ficar aqueles 3 dias, e aí eu lembro que a Eliane me perguntou, tia, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, filha, não, só quero descansar, mas realmente eu não estava bem, eu não tinha nem vontade de conversar, de falar o que estava se passando, porque era uma dor muito profunda na alma, de você rezar e não ver o resultado, de você rezar e não ver, Senhor, cadê? E outra, eu estava rezando e trabalhando, porque você tem que ler muito, você tem que estudar muito para poder passar, a nota é altíssima. Eles têm uma exigência e tem que ter, porque é a maior instituição de coach do mundo. Não é pouca coisa. E eu falava, Senhor, só que eu tinha a minha visão extraordinária do futuro, eu me via como treinadora. Eu me via lá atrás, quando eu decidi ser, eu me via palestrando, eu me via ministrando o curso. Então eu estava com foco lá no objetivo, mas também colocado nas mãos de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Porque se esse objetivo não fosse o objetivo de Deus, eu não teria passado. Mas não quer dizer que tenha sido fácil. Deus estava testando, me provando, me humilhando. Porque eu ainda estou muito arrogante, eu ainda preciso quebrar e eu ainda preciso, gente. Por que eu estou contando isso para vocês hoje? Eu ia contar ontem, Deus não suscitou, não, fica quieta, não é o momento. E hoje Deus está suscitando. Deus está suscitando não para minha glória, porque eu não sou nada.
mas para a glória de Deus. Tudo é possível para aqueles que acreditam que Deus está no comando. Mas também eu aceitei que fosse feita a vontade dele. Quando eu desisti, eu falei, Senhor, é para eu desistir? É a última fase, é a última fase. Mas se o Senhor quiser, eu desisto. Com dor no coração, mas eu desisto. E se eu deixasse a minha raiva falar, porque a minha raiva, gente, naquele momento que eu recebi a nota 9.3, eu falei, Jesus, eu vou desistir desse negócio. Não é possível. Sabe assim, aí veio também, e Deus tinha que mostrar para mim, não deixa esse sentimento aflorar. Então, nesse meio todo, Deus me mostrou muita coisa. Cuidado com as emoções de rompante, né? Para você não falar o que não deve. Não desistir dos teus projetos. Cuidado que o inimigo pode estar impedindo. Não é Deus que não está dando, mas o inimigo está impedindo e está te cegando. Você tem que ser mais humilde, Anice. E todas essas tribulações que estão vindo junto é para ver se você realmente quer isso. Porque se eu te der muito fácil, vai ser muito moleza, né? Talvez você nem queira. Então, foi fase por fase, gente, foi um sofrimento, mas foi um sofrimento. Olha, é oração. Tinha algumas pessoas que eu tinha compartilhado isso, que estavam em oração por mim, torcendo por mim, rezando por mim. Eu não estava sozinha nessa empreitada, porque sozinha a gente não consegue nada. Mas não desista dos seus sonhos. Se eles são sonhos de Deus, vai se realizar. Faz a sua parte, porque eu tive que fazer a minha parte, eu tive que refazer uma das provas 4 vezes, por causa de décimos. E talvez nós percamos a graça, não porque nós erramos, não conseguimos, mas porque nós desistimos na porta. Porque talvez na hora que Deus está abrindo a porta, nós viramos as costas e vamos embora. E perdemos a graça. Deixa eu ler as mensagens que foram passando ali, que eu não parei, porque Deus estava suscitando para falar aqui. Aqui, parabéns pela aprovação, obrigada, amém, amém. O inimigo sabe que você ajuda pessoas e quanto Deus te usa. Glória a Deus por sua vida. Amém. Vocês imaginam, gente, o quanto que o inimigo deve estar furioso. Porque tem alguém que a palavra de Deus está chegando por minha causa. Porque eu sou boa? Não. É porque Deus está me usando de alguma forma, nem que seja para meia pessoa, vamos dizer assim, nem que for para uma pessoa. Deus está chegando onde outras pessoas não chegam. Porque tem pastores muito maiores, muito teólogos, muito melhores que eu. Mas talvez essas pessoas não cheguem no coração daquelas que Deus quer que chegue, que vai chegar através de mim. Imagina o tamanho da fúria do inimigo. E ele veio violentamente dentro da minha família, gente. Pensa num combate. Eu juro por Deus, eu tive dia que a minha vontade era catar as malas e ir embora. Eu falei, eu vou largar tudo. Eu vou deixar tudo, eu vou sair. Tipo andarilho, era isso que passava na minha cabeça. E o inimigo fomentando aquilo, né? Isso mesmo, porque não vale a pena. Então cuidado. O combate é na oração. Então nós temos que ter pessoas orando por nós também. Nós temos que ter pessoas que estão ali sonhando o nosso sonho. Se afasta das pessoas que não sonham o sonho de Deus com você. Se afasta das pessoas que não sonham os sonhos de Deus com você. E traga para o teu convívio pessoas que sonham com você, que quando você dá uma notícia dessa, te parabeniza, celebra com você, comemora com você, fala, eu sabia. Ontem, a hora que eu passei a mensagem para minha filha, que eu passei anteontem, ela não viu, a Débora, e a Débora foi uma pessoa que nós tivemos um enfrentamento muito grande nesse período que o inimigo colocou uma desordem entre eu e a Débora naquele momento. Ontem eu passei para ela, ela falou assim, mãe, tô toda arrepiada. Eu sabia que a senhora ia ser treinadora. Eu achei que ia ser em maio do ano passado. Ela falou, porque eu tinha me dado uma data. Eu tinha me dado a data de fevereiro do ano passado. Mas aí entrou a pandemia. E a Débora, ela disse que no coração dela ia ser em maio do ano passado. Mas entrou a pandemia, então as contratações pararam, né? Em razão da pandemia. E aí ela falou, eu sei que é no tempo de Deus. Então, uma pessoa que celebrou comigo e que o inimigo estava me colocando eu e ela uma contra a outra. Me emociona até, sou muito chorona. O inimigo estava batendo, fazendo eu e minha filha de novo, porque nós já tivemos muitos entreveros, eu e a Débora. Depois nós resgatamos esse relacionamento. E de novo o inimigo, quando eu entrei para ser, né, nesse combate para ser treinadora, o inimigo estava me colocando contra minha filha de novo. E eu rezando, eu tive que ter muita sabedoria,
para contornar a situação, para não deixar o inimigo fazer uma festa na nossa vida. Então, olha só como nós temos que estar muito atentos e muito conectados com Deus e ter pessoas que rezam por nós. E eu tô falando para vocês, gente, que eu estou no Instituto Hesed e eu recomendo quem quiser. Agora, essas orações da madrugada, das 4 da manhã, tem sido uma bênção de cura e libertação. E Deus tem curado e libertado a mim, a minha família, minha genealogia. Livrado, dado livramentos extraordinários. Extraordinários. Mas Ele está me curando primeiro. Porque Ele só vai curar minha família através de mim. Eu tenho que ser a primeira a ser curada. Eu tenho que ser a primeira a ser libertada. É assim que Deus age. Então que nós renunciemos às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E que a vontade de Deus, se ela estiver em consonância com a nossa, vai acontecer. No tempo dele, do jeito dele, mas vai acontecer. Então quanto mais rápido nós nos convertermos e acertar isso, mais rápido vai vir a nossa graça. Deixa eu ler as últimas mensagens. Eu tenho coaching agora às 8 horas. Joelhos dobrados. Opa, tudo no tempo de Deus. Isso. Graças a Deus. Gente, obrigado por ouvir esse meu desabafo, esse meu compartilhamento, porque assim, eu quero muito celebrar isso com vocês, que são pessoas também que eu sei que rezam por mim, que eu sei que estão ali torcendo por mim, e são pessoas pelas quais eu rezo todos os dias. Vou finalizando essa live, que eu tenho um atendimento agora às 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista. Aquilo que é seu, o inimigo não pode tirar. Mas nós temos que estar de joelhos dobrados, como a Nil colocou ali, sempre. Joelho no chão, né? E o coração lá no alto. Que Deus vai fazer a obra. Que o nosso Calvário nos ensine que Deus, depois do Calvário, Ele ressuscitou. E nós também com Ele, e nós em tudo aquilo que for da vontade dEle. E um dia ressuscitaremos também esse corpo aqui, né, chagado, vai ser glorioso para a honra e glória de Deus. Obrigada por tudo, gente. Deus abençoe. Um excelente, abençoado dia para vocês. Faça desse dia o dia mais extraordinário da sua vida, porque nós temos hoje para viver. Beijo no coração.